Olá galera, tudo bem? Nessa aula a gente vai ver aqui como fazer importações de blocos do SketchUp para o 3D Max, como configurar esse bloco, adicionar à nossa biblioteca. Isso pode acontecer, pode ser útil, porque hoje em dia a biblioteca do 3D Warehouse, a biblioteca do Sketch, ela é muito rica. A gente tem muitos blocos e blocos de qualidade, tá? Então você pode sim utilizar a biblioteca do 3D Warehouse, caso você não encontre esse bloco que você precisa para 3D Max, ou até caso você encontre para Max de forma paga, e para o SketchUp você tem ele gratuito. Então você poderia baixar o bloco do Sketch no 3D Warehouse e fazer essa configuração no Max para já deixar ele prontinho para a sua biblioteca. Então é isso que a gente vai fazer aqui juntos. Bom, a gente vai fazer isso para essa luminária, tá aqui sobre a mesa de jantar do projeto, que é a luminária Flows do designer Paolo Risato, tá? Então vai ser esse modelo aqui que a gente vai trabalhar vindo do SketchUp para o 3D Max. Eu já estou com esse modelo aberto aqui no Sketch. Para vocês, ele está salvo aqui na pasta do módulo 5, que vocês fizeram download no início desse módulo, aqui em Import. Então a gente tem aqui essa luminária Flows Paolo Risato. O que eu tive de cuidado no próprio SketchUp? Bom, primeiro, a posição do bloco em relação à origem. Veja que o meu bloco está coladinho aqui ó, no zero do Sketch. Então, isso é importante. Deixem o bloco de vocês assim também, colado aqui na origem. A unidade não é um problema, tá? Aqui no caso, ele está em centímetros, mas se tivesse em metros, milímetros, também não é um problema. Então, tá aqui correto. É sempre bom você utilizar aqui a fita métrica do Sketch e só dar uma olhada, porque às vezes está escalonado, tem alguma coisa estranha. Então, estou medindo aqui a parte da fixação na parede e tem aqui cerca de 30 centímetros. Então, parece que está tudo ok, está tudo certo. Posso proceder aqui com esse modelo. O que eu recomendo é que vocês salvem o modelo numa versão um pouquinho mais antiga do SketchUp, tá? Eu vou salvar aqui em 2018. Então, evitem a versão 2020, 2021 do Sketch, porque o Max tem alguns problemas para importar essas versões. Feito isso, abro aqui o 3D Max, eu estou com o arquivo zerado. Como eu faço para zerar caso tenha alguma coisa aqui? Você salva o arquivo e pode vir aqui em File Reset. E pronto, você zerou o seu arquivo. E vamos fazer a importação desse modelo do Sketch. Então, para importar o modelo do SketchUp, aqui no Max a gente só tem uma opção, que seria File, Import, Import novamente. Então vamos lá, File, Import, Import novamente. Vou buscar lá na pasta do módulo 5, então a pasta que vocês fizeram download aqui no início do módulo. Módulo 5, está salvo dentro de Import, tá? Então, pasta Import, seleciono essa luminária Flows Paolo Risato e posso dar aqui o Open. Importante, tá? Up Axis. A gente vai alinhar aqui com o Z para cima, Z Up. Modo de hierarquia, utilizando Layers. E eu não vou importar nada, nem câmera, nem textura, nada, tá? Somente aqui a geometria mesmo. Posso dar o Import. Espero aqui um minutinho e pronto, tá? Já vejo aqui as 4 vistas desse objeto. O que eu recomendo agora é o seguinte. Já vamos dar uma olhada como ele vem em relação à origem, tá? Por quê? Na hora que a gente for inserir esse bloco numa cena do 3D Max, ele vai ser inserido por este ponto, que é a origem dele. Como eu já deixei bonitinho no Sketch, parece aqui que está ok, né? Que está coincidindo com a origem aqui do 3D Max. Então, parece que está tudo ok. De qualquer forma, eu vou ter que movimentar esse objeto na cena para posicionar, então não é um problema também tá aqui para baixo, enfim. Agora, vou utilizar o V-Ray para configurar esse bloco. Como eu renderizo as minhas cenas com V-Ray, eu já vou deixar ele configurado para esse renderizador. Então eu posso abrir aqui o meu Render Setup. Lembrando, o atalho para isso é o F10. Então, abri aqui o meu Render Setup.
Aqui no final da janela Common, então desçam a barrinha aqui até o final, vamos abrir o Assign Renderer e vamos só verificar se está como modo produção V-Ray 5 e Material Editor V-Ray 5. Tá? Se tiver, beleza. Se não tiver, você vem aqui nos 3 pontinhos e muda para a opção V-Ray 5. Posso fechar essa janela e vou editar aqui primeiro os materiais, tá? Primeiro o material, depois a gente cria a luz. Então, vou abrir aqui o editor de materiais através desse botão. O atalho para abrir o editor de materiais é M, tá? E para selecionar os materiais que vieram do Sketch, porque já vieram materiais aplicados no SketchUp, eu vou utilizar aqui o conta-gotas, tá? Aliás, a gente tem 2 formas de fazer, vou mostrar as 2. Eu poderia vir com conta-gotas e clicar no material que eu quero editar. Então, se eu clico no material dessa haste maior, já vem aqui para mim um material que ele chamou de Color 8, como devia estar no Sketch, do tipo Physical. Agora, tem uma outra opção, tá? Eu vou até deletar esse material que veio aqui. Essa outra opção ela vai abrir todos os materiais que estão nesse objeto aqui na tela de edição. É a opção mais prática. E seria... Aqui no Material Editor, a gente vem em Material e utilizamos essa opção, Get All Scene Materials. Então, ele vai abrir aqui todos os materiais que estão aplicados nesse objeto. Eu vou maximizar essa minha janela de materiais e vou dar uma olhada no que veio. Então, eu tenho um material chamado Empty. Esse material deve ser aquele material genérico do SketchUp, tá? Pode estar aplicado em alguma face não visível. A gente tem que dar uma olhada. Temos um material chamado Luz. Um material Color 8. Tem um material cinza aqui. Bom, a gente vai ter que descobrir o que é cada um deles, tá? O Color 8 provavelmente é esse cinza que está aplicado aqui na luminária, né? Que na realidade, se a gente for olhar aqui a referência, vou só mostrar aqui para vocês como é essa luminária. Então vejam só como ela é, né? Aqui tem um material metálico, tem um cabinho aqui de plástico, né, coberto de plástico, mas ela é quase toda desse metal preto, tá? Então é esse material que a gente vai ter que trabalhar bem aqui, que é esse material que está em cinza. Então eu vou aqui maximizar e vou substituir o tipo de material de Physical para V-Ray MTL, tá? Para isso, eu vou clicar com o lado direito no nome do material, nesse caso Color 8, e venho aqui em Change Material Map Type. E vou selecionar o tipo V-Ray MTL. Então, material do V-Ray do tipo V-Ray MTL. Posso dar OK. Posso dar 2 cliques no Preview. Então, dei 2 cliques aqui na bolinha para deixar um pouco maior. E vou renomear aqui esse material de Color 8. Então, 2 cliques no nome, aqui à direita abre edição, vou renomear para Flows, que é o nome da luminária, Metal. E vou criar esse metal preto. Então, para fazer o metal preto, aqui no Diffuse, eu vou utilizar a cor e vou mudar aqui a cor para a cor preta. Posso subir essa barrinha até chegar no preto. Vou dar OK. Próximo item, reflexo. Como é um metal, eu vou desligar o Fresnel do reflexo. Tá? No caso dos metais, a gente desliga. E aí vou controlar essa intensidade do reflexo nessa cor do Reflect. Então, clico na cor do Reflect
Quanto mais próximo do branco, ó, mais reflexo eu vou ter. Se eu colocar muito, vai virar um espelho. Então eu vou deixar aqui bem no início para ficar um metal preto, tá? Eu não quero perder muito essa tonalidade. Então não vou deixar muito lá para baixo. Vou dar o OK. Agora, esse reflexo, ele está quase como uma pintura de um automóvel. Ele tem um reflexo muito nítido, né? Eu conseguiria me ver ali nesse reflexo. E não é o caso aqui do material dessa luminária. Então, para mudar um pouco essa nitidez, a gente muda o brilho, né? O glossiness do reflect. Quanto menor esse valor, ele vai de 0 a 1, 1 sendo o brilho perfeito. 0 seria o brilho mais desfocado possível. Eu vou colocar aqui uma coisa que fique um pouquinho antes do 1, tá? Vou colocar 0,8. Vejam já o resultado. Ah, eu não gostei. Coloca 0,9. O 0,8 estava um pouco mais parecido com o material que eu queria reproduzir. Então, vou deixar aqui 0,8. Agora, vejam, né? Vamos procurar aqui. Vejam que existe um outro material chamado Color 008 que está ligado aqui num segundo multimaterial. Esse material deve ser igual aqui ao Flows Metal. Como eu vou fazer para utilizar o mesmo? Posso clicar com o lado direito nesse material Color 008. Venho aqui em Change Material Map Type. Só que agora eu não vou criar um material do zero. Eu vou usar aquele que eu já configurei. Que vai estar aqui, ó, em Scene Materials. Eu renomeei para Flows Metal, virei MTL. Então, Flows Metal, ok. Como instância. Dessa forma, é o mesmo material. Se eu mexo em um, eu vou mexer nos dois que estão aqui atribuídos à luminária. Posso dar o ok. Vejam que já substituiu. Agora, eu preciso descobrir aqui onde estão aplicados esses outros materiais. Para isso, eu vou fechar aqui temporariamente essa janela de materiais e vou configurar esse objeto para renderização, para ter uma ideia de como vai ficar. Para poder fazer um render, mesmo que seja de teste, eu vou colocar aqui uma luz. Nesse caso, uma luz HDR. Vou clicar aqui na cena para inserir. Com ela selecionada, posso vir no Modify e vou mudar aqui a intensidade dessa luz em Multiplier. De 1, vou colocar aqui 30. Agora, se eu pretendo fazer renders teste, eu preciso fazer aqui a alteração do environment. Então, para isso, venho em Rendering, em Environment, em Exposure Control. Vou modificar aqui para o Physical Camera Exposure Control. Vou desligar a opção de controles de câmeras individuais, porque eu não vou criar câmera nessa cena, eu quero fazer teste só de manipulação aqui em perspectiva. Em Exposure Value, no Global Exposure, vou utilizar 14EV. Posso fechar aqui essa janelinha. Importante, salvem o arquivo antes, tá? Porque você pode ter um travamento do computador e pode perder o que você já fez. Então, vou aqui em File, venho aqui em Save e já vou salvá-la na minha biblioteca. Então, vou lá na minha biblioteca do Connector, em luminárias de parede, em modelos, vou chamar ela aqui de Flows Paolo Risato. E vou salvar esse modelo. Bom, agora que está salvo, a gente pode maximizar aqui essa janela de perspectiva. Basta clicar nela e utilizar o atalho Alt+W. E vou habilitar o render iterativo. Para isso, eu vou clicar aqui onde eu tenho o Standard e vou ligar aqui o V-Ray Viewport IPR. Espera um pouquinho e já tenho aqui esse objeto. Então vejam que o metal já está configurado, a gente vê aqui os reflexos, tá? Já está bacana. Porém, tem outros materiais que ainda não estão configurados, como esse material cinza, que deve ser um metal cromado, tá?
Então eu vou aqui abrir o editor de materiais. Para descobrir qual é esse material, eu posso usar aqui o conta-gotas do editor de materiais. Clico no conta-gotas, clico nesse objeto que tem o material que eu quero conhecer aqui. Então, opa, está meio perdido, me aproximo com mais calma, clico aqui no objeto. Ele está indicando um multi-subobject, né? Está me levando até lá. Tudo bem, já que não encontrei dessa forma, eu vou fazer o seguinte. Vou começar por esse metal corrugated shiny, tá? Então vamos testar aqui, metal corrugated shiny. Vamos mudar para um material do tipo V-Ray MTL, porque atualmente ele está como um material físico, né? E eu preciso ter um material do tipo V-Ray MTL. Então clico com o lado direito no nome desse material, Change Material Map Type, venho aqui em materiais do tipo V-Ray, V-Ray MTL, ok. Para descobrir onde ele está aplicado, vou aqui dar 2 cliques na bolinha para aumentar e vou alterar a cor do diffuse. Clico na cor do diffuse e vou deixar aqui uma cor bem diferente do resto. Coloquei vermelho. Quando eu mudei para vermelho, automaticamente eu já enxerguei aqui onde ele está aplicado, que é justamente onde eu imaginava. Ele está aqui, ó, nessas pecinhas que fazem as conexões, tá? Que fazem essa luminária ficar móvel. Vamos dar uma olhada aqui nesse modelo. Então, essas peças, talvez tenha aqui uma imagem mais próxima, elas são aqui de cromado, tá? Então, vamos fazer esse material. Então, vou renomear para flows cromado. O diffuse vai ser preto, a gente usa o preto para fazer o cromado. Então, volto aqui para o preto. Como é um metal, eu vou desligar o Fresnel do reflexo. E aqui em Reflect, eu vou levar, ó, bem para próximo do branco, tá? Vejam o que vai acontecendo aqui. Ele vai ficando cromado. Ok. Agora, eu vou diminuir um pouquinho a nitidez desse reflexo aqui no Glossiness do Reflect. Vou colocar 0,9. Já ficou mais parecido com o material que eu estou querendo. Próximo item. Vou trabalhar nesse material do tipo Empty. Esse Empty Material provavelmente é o material Houston lá do Default do SketchUp, tá? Então, vou clicar com o lado direito aqui em Empty Material, Change Material Map Type, seleciono V-Ray MTL e OK. Para descobrir, né, onde ele está, se ele está visível em alguma geometria, eu vou mudar a cor dele e colocar vermelho para destacar aqui no objeto. Então, aqui no diffuse dele, vou mudar aqui para vermelho. Imagino que não vai ter nenhuma geometria com esse material visível, tá? Aliás, tem aqui, ó. Apareceu sim, lá dentro da luminária, próximo à lâmpada, esse material. Então, a gente vai ter que configurar, tá? Não vai ter jeito. Então, a gente vai renomear. Aliás, a gente pode... Eu queria aplicar aqui também o cromado. Então, para aplicar o cromado, poderia renomear, fazer novamente o material, mas tem um jeito melhor, né? Eu posso aplicar neste material aqui o cromado que a gente acabou de fazer. Então, para isso, eu clico com o lado direito aqui em Empty Material, Change Material Map Type, em Scene Materials, vou procurar aqui o Flows cromado. Seleciono o Flows cromado, OK, e aplico como uma instância. E prontinho. Foi substituído. A ideia aqui é a gente substituir todos os materiais physical, tá, por materiais do V-Ray. Bom, vamos fazer aqui o próximo, esse Color 0. Vou dar 2 cliques na bolinha dele, dou 2 cliques no material,
clico com o lado direito, Change Material Map Type, tipo V-Ray MTL. Vou aumentar a bolinha, né? Devia ter feito isso depois, tranquilo. Aumentei aqui, vou mudar o Diffuse para o vermelho, olha só onde ele está aqui aplicado. Gente, esse material, eu posso dar uma olhada aqui nas referências para descobrir o que ele é de fato, tá? Eu desconfio que seja ou um cromado ou o metal preto também. A gente só não vai encontrar, creio aqui, que imagens muito que mostrem essa parte interna, tá? Em destaque. Então vamos aplicar o cromado. Na dúvida, se bem que ele aqui está um material branco, né? Para refletir essa luz. Vamos ver aqui o que fazer. Então vamos aplicar aqui nessa borda o cromado. E lá dentro a gente aplica um material branco, tá? Vamos fazer dessa forma. Então, para substituir pelo cromado, clico com o lado direito nesse Color 0, Change Material Map Type. Vou pegar aqui o Flows cromado em Cine Materials. Ok, como instância. Bom, agora eu quero mudar a cor da parte interna dessa luminária. Para isso, a gente vai ter que fazer uma modificação direto no objeto. Então, vou selecionar aqui a luminária. Posso clicar nela. Vejam que vai aparecer para a gente um Editable Mesh. Abrindo a setinha do Editable Mesh, aqui à direita no painel de modificações, tá dando uma travada, talvez seja melhor até parar aqui um pouquinho o Viewport PR, tá? Então vou clicar aqui em Standard e clicar novamente em Viewport PR, só para não travar. Vou fechar aqui Editor de Materiais, agora melhorou. Vou clicar aqui na minha luminária e vou selecionar aqui no Modify a opção Face, tá? A opção Polygon. E preciso pegar aqui essa face, que veio bonitinha, ó, veio como uma face única essa face interna. Seleciono essa face e aqui embaixo já está indicando o ID dela. Tá? Vamos dar uma olhada na face externa qual é o ID. Também é o ID 2. Então, para essa face interna, clico nela. Eu vou mudar o ID aqui para o ID 5. Tá? Por via das dúvidas, vou colocar como 5, um valor bem diferente. Posso clicar aqui em Editable Mesh para finalizar essa edição. Abro o editor de materiais. Com o conta-gotas. Então, pego o conta-gotas e clico aqui nessa cúpula. Creio que seja esse Multi-Material 4. Que tem 3 materiais. Só que eu falei que eu quero que o 5 seja pintura branca. Então, o que eu vou fazer? Venho aqui em Set Number e falo que eu vou ter 5 materiais. Ok. Ele automaticamente já colocou um material aqui no 5. Ó, vejam qual é esse material que ele ligou automaticamente aqui no 5. Posso vir aqui em Change Material Map Type. Vou utilizar um V-Ray MTL. Posso dar 2 cliques no Preview. Posso renomear para Flows branco. E vou criar uma pintura metálica branca. Então, para isso, aqui no Diffuse, vou escolher a cor branca. Ou quase branco, tá? Eu não costumo colocar o branco mesmo. Deixei um pouquinho antes aqui no RGB. Como vai ser uma pintura metálica, eu vou desligar aqui o Fresnel. E no Reflect, eu vou descer aqui um pouquinho. Mas cuidado, tá? Para não exagerar nesse reflexo. Então, eu vou deixar aqui num cinza médio.
Posso dar OK. E vou diminuir o glossiness para fazer um brilho menos nítido. Vou deixar aqui 0,6 ou até um pouquinho mais, 0,7. Melhorou. Prontinho. Se eu agora vier aqui em Standard e ligar o V-Ray Viewport PR, tenho aqui, dentro dessa luminária, esse efeito. Agora, eu preciso aqui aplicar na lâmpada um material emissivo para ficar aqui como se ela estivesse acesa. Então, vou abrir o editor de materiais. Vou buscar aqui com o conta-gotas. Então, clico no conta-gotas. Clico na lâmpada. E ele indica que é esse material Luz Physical. Vou substituir por um material do tipo V-Ray. Então, clico com o lado direito nesse Luz Physical. Change Material Map Type, V-Ray MTL. Vou dar 2 cliques aqui no Preview, na bolinha. Vou renomear para Flows Luz. E vou alterar aqui a propriedade Self Illumination, né, para o material emitir luz própria. Então, em Self Illumination, na cor, vou utilizar a cor branca. E em Multiplier, vou colocar aqui 30. Vejam que já deu essa aparência aqui da luz acesa. Ah, eu acho que 30 está demais. Coloca ali 20. Já melhorou, né? Não ficou tão exagerado, tão estourado. E com isso a gente tem aqui quase todos os materiais prontos. Vamos dar uma conferida. Então ficou sobrando aqui um color, que a gente tem que dar uma olhada, que está como physical. E todos os outros materiais já estão... Opa, e tem um outro aqui, que é o nosso material 4, né, da luminária. Só para garantir, eu vou pegar aqui esse Flows Metal e vou ligar ele onde eu tenho aqui esse 4. Tá? Posso fazer isso. E deleto esse material que ficou aqui sobrando. Para não deixar sujeira aqui na minha tela. Tenho o meu material da iluminação. Esse material 00. Vamos descobrir aqui se ele está visível ou não. Posso dar o Change Material Map Type. Material do tipo V-Ray MTL. E vou colocar a cor vermelha, como a gente tem feito, para descobrir se ele está visível aqui em alguma geometria. Então, a cor do Diffuse mudo aqui para o vermelho. E não vejo. Opa, até vejo ele aqui, ó, um detalhezinho, gente. Um parafuso aqui, parece um parafuso, na fixação. Eu vou substituí-lo pelo cromado. Então, clico com o lado direito, Change Material Map Type, e venho aqui no Flows Cromado, OK, como instância. Então, dessa forma, vou fechar aqui agora o editor de materiais. Dessa forma, eu editei os materiais aqui da luminária. Agora, além dos materiais, é importante a gente criar aqui uma fonte de luz de fato. Por quê? Porque o material emissivo ele não serve para iluminar a cena. Ele vai apenas dar uma impressão de que essa lâmpada está acesa. Eu vou colocar aqui uma luz esférica, que é a luz que de fato vai projetar a iluminação nos objetos, tá? Quando eu inserir isso numa cena do Max. Então, para isso, antes eu vou salvar, para não correr o risco de perder o que eu já fiz. E agora já posso vir aqui na luz esférica, tá? Então aqui no 3D, aqui na barra do V-Ray, essa terceira luz, V-Ray Sphere Light. Posso clicar em V-Ray Sphere Light
O que eu recomendo agora é utilizar o atalho Alt W para voltar para a visualização normal. E aqui na vista de topo, vou criar onde eu tenho a lâmpada, essa luz esférica. Então estou vendo aqui a lâmpada, eu clico mais ou menos no centro dela, arrasto, tem uma esfera que cabe ali dentro da cúpula, solto. Só que vejam que essa esfera ela está deslocada na vertical em relação à lâmpada. Então eu vou utilizar aqui o Move. Tá? O Move tem como atalho a tecla W. E vou mover essa luz para ela ficar aqui dentro da cúpula. Então vejam aqui no 3D o resultado dessa modificação, tá? Tenho aqui essa luz. Posso vir aqui no Modify, aliás, devo vir no Modify e renomear essa luz para Flows Sphere. É uma luz esférica da luminária Flows. O Multiplier eu vou colocar aqui um pouquinho mais, tá? Vou colocar 100. Vejam como já iluminou bem mais aqui o interior dessa cúpula. E aqui em Options, eu vou ligar o Invisible. Vou ligar aqui o Invisible. E desligar o Affect Specular e o Affect Reflections. E prontinho. Tenho a minha luz. Agora, vamos agrupar tudo isso. Opa, veio até uma pecinha, gente, a mais aqui, me parece. Deixa eu dar uma olhada no que rolou aqui. Só ter esse cuidado. Opa, parece que está tudo certo. 100 gramas, acho que está tudo certinho aqui. Agora, vamos fazer, antes de finalizar esse objeto, fazer aqui renders de preview, tá? Para a gente conseguir adicionar isso no connector. Então eu vou aqui parar a minha renderização IPR. Então posso clicar aqui em Standard, clicar novamente em V-Ray Viewport PR para parar essa renderização. Vou abrir aqui o meu Render Setup. Em Output Size, eu vou usar o Image Aspect de 1,33, como está aqui. Então vou travar esse cadeado do Image Aspect. Mas vou colocar uma dimensão um pouco maior. Então em Width, vou colocar aqui 1000 pixels por 750. Posso fechar essa janela, clico na minha perspectiva e uso aqui o atalho Shift mais F, tá? Só clicar Shift F, a gente vai ver exatamente o recorte aqui da renderização. E vou posicionar aqui de uma forma que fique interessante para ficar no meu catálogo. Então posso utilizar aqui esses botões, né, para fazer aqui o Pan, para fazer o Orbit, dar uma arrumada aqui. Encontrei a posição, vou utilizar o atalho, a tecla F9, que já vai abrir aqui o Frame Buffer, renderizando aqui esse objeto. Foi um render bem rápido, tá? Não está numa resolução super alta, é só um preview. Posso salvá-lo aqui em cima, nesse disquete. Vou na minha biblioteca. Em luminárias de parede. E aqui na página principal, vou dar o nome correto. Flows Paolo Risato. E vou salvar aqui como um JPEG. Só dar o save. Ok.
Agora, eu costumo fazer mais de um preview, tá? Para ficar mais fácil depois de encontrar o que eu quero. Então, além dessa vista, eu vou agora mudar aqui a posição e fazer um segundo render. Então, mudei a posição. Posso clicar novamente aqui no bulizinho para renderizar. Espero ele finalizar. Venho aqui em salvar imagem. Vou dar o mesmo nome e vou colocar aqui no final 2, como um JPEG. Posso dar o save. Ok. E vou fazer um último detalhe aqui, bem próximo dessa cúpula. Então, me aproximo aqui dela. Então, gente, é importante, tá? A gente ter esse cuidado para criar bons previews aqui para os objetos. Venho aqui em renderizar. Posso salvar a imagem como JPEG. Vou colocar como Flows Paulo Risato 3. Ok. Renderizações feitas. Posso fechar essa janela. E aí eu vou apagar essa luz do Light que eu criei só para fazer os testes. Então posso selecionar essa luz, deletar. E vou agrupar todo o resto. Então faço uma janela de seleção pegando todo o objeto, inclusive a luz. Venho aqui em Group. Group novamente. Vou chamar de Flows Paulo Risato. Ok. E vou salvar para finalizar. Então, File, salvar como. Vou mudar aqui a versão do Max para 2018 para ficar compatível com mais versões do programa. Save. Vou substituir, sim. Posso dar o reset aqui para zerar. File reset. Abro aqui o meu connector. No meu connector, agora aqui em luminárias de parede, então modelos luminárias de parede, apareceu para mim a Flows. O que eu vou fazer é colocar o preview que eu criei. Então abro aqui a pasta onde eu salvei os previews, no caso luminárias de parede, e arrasto, tá, esse preview aqui para esse modelo. Importante, o primeiro que você arrastar é aquele que vai ficar como capa. Então escolha aquele que mostre mais como é esse objeto. Eu vou pegar o primeiro que eu fiz. Depois eu arrasto os demais, tá? Para a mesma vista aqui. E aí vai aparecer aqui nessa lista. Se eu aumentar agora o preview aqui do connector, fica fácil de encontrar esse objeto quando eu precisar. E caso eu não me lembre exatamente como é essa luminária, eu tenho aqui os previews dela. Então, gente, importante a gente criar isso. Caso vocês tenham vários objetos aí do SketchUp que vocês gostam de usar e vocês não encontrem ele em 3D Max, vocês podem fazer esse processo. Importar, configurar os materiais, configurar a luz, caso seja uma luminária, colocar na biblioteca de vocês e deixar bem organizado. Parece muito trabalhoso, mas garanto para vocês que isso, gente, se você fizer aí 5 objetos por semana, tá? Faz um por dia, você vai conseguir melhorar